Abra essa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos hoje, pela graça e bondade de Deus, concluir o ensino sobre discernimento espiritual. Portanto, nós vamos ler o mesmo texto que nós estamos lendo, que estamos fazendo menção na Santa Ceia. Eu trouxe algo nesse sentido. E hoje eu vou entrar mais profundamente no tema. Capítulo 2 de 1 Coríntios. Capítulo 2. Aqui eu citei um texto antes, era uma referência, eu citei o texto. 2, do versículo 12 a seguir. 1 Coríntios 2. Do versículo 12 a seguir. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Apresentemos sempre aqueles irmãos que acostumamos a citá-los aqui, como o próprio presbítero Edivaldo Santana. Continuemos, né? Deus está trabalhando, Deus tem seus processos, né? E Deus, esperamos um grande milagre, e esse milagre vai acontecer para a glória do nome do Senhor Jesus. O presbítero Everaldo também, sua esposa, a irmã Marta, a irmã Elisângela do Parque São Francisco, a irmã Neuza, e tantos servos do Senhor, né? A irmã Noélia, irmão Benjamin, a irmã Joana, da praça, a irmã Antônia, da Praça Kennedy, também o irmão Joseval, aqui da sede, precisa também do agir de Deus. Quem mais precisa do trabalhar de Deus? Eu preciso. Pastor Wilson, vem fazer essa oração. Aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor, meu irmão. Oremos ao Senhor nosso Deus, soberano e eterno e glorioso. Meu Deus, manifesta a sua graça, o seu poder nesse santuário. Amado, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Queremos te apresentar os irmãos que aqui foram citados. Pai, visita cada um dos teus filhos, trazendo, Senhor, assim a cura, a libertação, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Meu amado, abençoa cada um dos irmãos e irmãs que entraram aqui nesse santuário nesta noite. De certo, nós entramos, Senhor, para bendizer o teu nome, porque tu és digno de toda honra e glória e poder. Usa o teu filho que está à frente deste trabalho. Fala conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós tratamos aqui na quinta-feira, foi há 15 dias atrás, né? 15 dias atrás, nós tratamos aqui justamente sobre o discernimento, ou seja, falamos primeiramente do processo que o crente ele passa quando aceita Jesus, as transformações, o agir de Deus, o agir do Espírito Santo, operando todo o processo de santificação, deixando o crente, portanto, numa condição de
comunhão com Deus e de comunhão constante. Falamos do operar do Espírito Santo como o agente que não só no momento inicial da salvação ele convence o pecador da sua condição de pecado, o fazendo sentir pecador e desejar um Salvador. Mas falamos também que esse Espírito, ele é um agente que ele continua na vida do crente, ele continua no trabalho de moldagem e também no seu papel, já que ele habita dentro de nós, de conservar em nós uma vida santa. Porque se o Espírito Santo habita em nós, e nós vivemos na ação desse Espírito, logicamente, a nossa vida cada dia é aperfeiçoada pelo Espírito Santo de Deus. Falamos também que no processo da salvação, aí vem, podemos assim dizer, alguns acréscimos importantes para a vida do crente. Nós falamos aqui do batismo com o Espírito Santo, tocamos dos dons espirituais, que deixa o crente realmente envolto, não só da salvação, mas dos efeitos da salvação, do poder da salvação, e o Espírito Santo capacitando o crente para que ele possa anunciar essa salvação, mostrando o poder do Espírito Santo através de sinais, de prodígios, maravilhas, que isso faz parte da vida do crente, isso faz parte da igreja. E falando que o Espírito Santo, ele tem a capacidade de moldagem do caráter do crente, né? Ele é, não só, a gente pode usar aqui que ele não é só aquele que prepara, mas também é aquele agente que está sempre nos alertando, está sempre sinalizando, como uma sinaleira, né? Mostrando lá a luz amarela, quando algo está trazendo risco para a nossa vida. E há momentos também que ele acende a luz vermelha, diz, olha, aqui você não passa. Então o Espírito Santo, ele tem tudo isso na nossa vida, e a gente precisa viver tudo isso de forma abundante, de forma que o mundo possa enxergar isso na nossa vida, não é? Este trabalhar da salvação, este operar do Senhor na nossa vida, na vida do salvo. E esse trabalhar do Senhor, do Espírito Santo, da palavra, a oração, jejum e outros meios que o Senhor nos dá para mantermos firmes e santos, nós tratamos aqui, inclusive para trazer hoje, de que é justamente para nos condicionar também a ter discernimento espiritual. E discernimento é a capacidade, ou é a faculdade de escolher o certo e errado, de distinguir com raciocínio sobre as coisas. Então a gente sabe naturalmente discernir. Por exemplo, se ali está um fogo, e eu sei que se eu botar a mão naquele fogo eu vou isso é um discernimento. Se eu vou passar em algum lugar e ali tem um precipício, tem algo que pode me trazer um acidente, logicamente eu vou ter o discernimento de que eu não vou passar por ali porque eu posso cair naquele precipício. Isso é discernimento. Mas no sentido bíblico, isso já vai, não é? Já aprofunda mais. Porque discernimento na Bíblia, o sentido vem justamente pela palavra grega que traz, é examinar, julgar, avaliar ou investigar.
Então, discernir é ter a capacidade de investigar as coisas. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer tem que ser precedida por uma investigação. Investigação que não é aqui um ato do discernimento de espíritos, que aí é outra coisa. Mas aqui estou falando da capacidade que todos nós temos, capacidade que é espiritual, mas que ela usa o nosso raciocínio, que Deus utiliza aquilo que nós somos também, aquilo que nós temos. Então, o Espírito Santo, ele nos leva através do nosso raciocínio, entender, compreender, investigar tudo na vida, todas as coisas, todos os nossos atos, todas as nossas ações, reações. Então é algo que também é racional. É algo que vem da nossa inteligência, que podemos dizer que é algo nato, não é? As nossas crianças logo são despertadas a investigar tudo. Você começa a dizer alguma coisa ali, não passe por aqui, ele pode teimar 2 dias, 3, mas ele teimou, aí o dedo pegou no ventilador, o dedo queimou no fogo, aí ele não vai tocar mais. Aí ele agora tem um discernimento por via da força, da prova. Mas crente não precisa passar a se queimar, a se acidentar, para poder discernir que aquilo ele não deveria ser feito. Esse discernimento é feito antes do acontecer. Porque o Espírito Santo, Deus nos dá essa capacidade. Isso é algo exclusivo para o crente. O mundo não tem isso. Quem tem esta virtude é o crente salvo por Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Discernimento de espírito é a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo de identificar a origem espiritual de pessoas, de mensagens ou eventos, distinguindo o que vem de Deus, do homem ou do demônio. Isto é discernimento de espíritos, que todos nós, principalmente obreiros, precisamos ter. Por que devemos ter? Principalmente nós, assembleanos, a igreja assembleana, eu louvo a Deus por isso, ela é muito aberta, muito espontânea. Nós damos aqui a oportunidade para todo mundo, né? O crente se converte com 3 dias, vem contar aqui sua experiência, aí a gente não... Pode, num momento também, numa pregação, um pregador que se chama, um cantor que se chama, e de repente o camarada está cheio de demônio. Pastor, E aí o pastor, o obreiro precisa, vou repetir, precisa ter o discernimento de espíritos. E logicamente cada crente, porque nem toda hora você vai estar com um dirigente no seu pé, dizendo, olha, isso aqui é espiritual, isso aqui é do demônio, isso aqui é de... Não, você tem também que ter essa maturidade, porque o próprio obreiro que tem o discernimento do Espírito, ele começa a dar os caminhos para você entender, aí que chega o discernimento espiritual. O crente, qualquer crente pode ter? Pode, mas é um dom mais específico para obreiro. Mas a igreja precisa ter, principalmente, aí eu faço um link com o discernimento do Espírito. Um pastor cheio de discernimento, ou tem o dom de discernimento dos Espíritos, então ele vai ter capacidade de dizer, igreja, cuidado, nem tudo que é ouro, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que diz que é Deus é Deus. Por que é que lá em Mateus, Jesus, ele diz, olha, naquele dia da prestação de contas, muitos vão dizer meu nome, teu nome, Jesus. Eu expulsei demônio, fez uma série de coisas, e aquele camarada diz, não vos conheço. Mas ele expulsou demônio, ele fez tudo. Eu lembro, meus irmãos, que em uma certa ocasião, que Deus tem um segredo, Deus, ele zela pela sua palavra. A palavra de Deus, ela se cumpre. E muitas vezes não depende do instrumento que está ali,
cheio de pecado, de adultério, mas Deus, Ele pega a sua palavra, porque tem pessoas lá embaixo que estão precisando da palavra, e Deus alcança. Eu lembro de um certo pregador famoso, que escreveu a revista da nossa escola dominical, e num congresso aqui no estado de Sergipe, já em adultério, ele pregou, irmãos, foi uma coisa, se converteram centenas de pessoas. Jesus batizou com o Espírito Santo e o camarada estava em adultério. Era a palavra de Deus, mas o instrumento não era de Deus. E aí um pastor com discernimento de espírito disse: esse cara é carnal. A pregação está certa, está tudo nos conforme, mas está em pecado. Que Deus ilumina, Deus dá também através do discernimento de espírito a revelação. Olha a importância dos dons espirituais na igreja. Olha a importância, porque a gente prega a palavra, prega a doutrina da igreja, a escola dominical, e o cabra ainda toma ceia, ainda prega, ainda ora pelo pão da ceia. Uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, isso não dura muito tempo, não. Vai chegar a hora que Jesus vai usar alguém, uma criança, qualquer coisa, Deus vai usar alguém. Porque Deus, ele vai tolerando, no sentido seguinte: a tolerância de Deus é assim, misericórdia. Se arrependa, confesse. Aí Jesus diz: acaba, não vai não? Então agora tu vai ver uma coisa. Aí o camarada fica nu, diante da igreja, diante da sociedade, e se não tiver cuidado, nunca mais volta para Jesus. Então, discernimento de espíritos é uma coisa, discernimento espiritual, todo crente salvo na pessoa bendita de Jesus tem que ter. Porque o pastor não vai estar sentado contigo na sala quando está assistindo televisão. O pastor não vai estar lá na praia te acompanhando quando tu vai vestir aquele biquíni ou a sunga. O pastor não vai estar com a senha do seu celular para saber o que você está enxergando. Então, o crente que tem discernimento espiritual não precisa disso, porque ele tem consciência dada pelo Espírito Santo, pelo que ele é como salvo, e ele vai fugir dessas coisas. É importante a gente entender isso. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. Então, a gente tem que entender que distinguir, ou discernimento espiritual, é a capacidade espiritual dada pelo Espírito Santo, que está em nós, para examinarmos e julgarmos o que é aceitável ou não por Deus. Então não precisa muita coisa. O que é que o estatuto da igreja diz? Ele não precisa de estatuto que vai reger sua vida, não. O estatuto é um parâmetro que é exigido pela justiça, pelo Código Civil, que toda igreja tem que ter para ter punição, porque infelizmente a gente pode excluir um crente adultério e ele na justiça dizer: não, me envergonharam lá, me expor, aí a gente age conforme a lei. Mas eu lembro, aqui tem irmãs aqui que alcançou isso, quando o pastor excluiu alguém: olha, o que foi? 7º mandamento. Aí tem a crente que ia saber abrir a Bíblia, pega o 7º mandamento, e estava lá o pecado de adultério, fornicação, prostituição, está incluído isso aí. Mas como é que funciona a coisa hoje? Meu Deus, como é que funciona? Porque as pessoas pecam, faz o que quer, não sente nada, não fez nada, o discernimento dele não funciona porque para ele tudo é bom, nada ofende, e aí a gente vai por uma igreja infrutífera, sem ganhar almas para Jesus, sem crescer, sem desenvolver. Enquanto isso, pecadores indo para o inferno, e a gente deitado eternamente em berço esplêndido. Isso é sério, irmãos.
A gente precisa, nesse momento, a cada fim de ano, é aquela promessa que a gente faz. Meu Deus, se Jesus contasse isso, ia matar um bocado da gente por mentira. Ah, Jesus, para esse ano, o que não fiz, eu vou fazer. Aí chora. Meu Deus, com 2 meses desaparece da escola dominical. Com mais um mês, ele não aparece mais no culto de doutrina. E Jesus olhando do céu, ordinário. Vai chegar seu dia. Deus sabe apertar crente. Deus sabe parafusar, dar um acocho. Então não queira receber o acocho de Deus, não, viu? Quando o Senhor falou para ajudar, que o profeta profetizou, falou: vocês vão ver o aperto de Deus. Veio praga, veio fome, veio invasão de inimigo, morte. Deus não deixou de ser santo, não, irmãos. Vamos acabar. Lá foi no tempo do Velho Testamento. Agora nós estamos no tempo da graça. Aí enche a boca para dizer graça. Graça não é gracejo. Graça não é sinal de libertinagem. A gente tem que entender isso. A gente tem que falar isso sério, com doutrina. Isso, irmão, você ouve pouco por aí. Nem todo púlpito você ouve isso mais não. Porque se fizer isso, na outra semana não tem mais ninguém na igreja. Aí as igrejas estão ficando inchadas e quando a trombeta tocar, vai ficar igrejas lotadas, com pastor e quem sabe até com ministério, pronto para dar continuidade ao culto. E enquanto isso, os salvos estão lá. Oh, glória! Nas bordas do Cordeiro. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, é uma investigação, um julgar, que usa como parâmetro a palavra de Deus. Não precisa sobre, não, deixa eu ver se o Espírito Santo vai me revelar aqui na palavra, porque não precisa disso não, porque você está na escola dominical, a não ser que você não seja um crente que não vem para a escola dominical, não participa de culto de doutrina, de culto de instrução, realmente não sei o que você está fazendo na igreja. Mas a palavra é o parâmetro. Não precisa ninguém me acompanhar, ninguém te acompanhar, ninguém está no seu Instagram investigando lá seu status. Se você é crente, tem discernimento, vou entrar no seu status lá, você está como crente. Você está como salvo. Que criou uma forma de ele ver e encontrar alguém. Olha quem está aqui aí. E está lá cantando do grupo, regendo o grupo, está aí fazendo isso até, às vezes, profetizando na igreja. A gente tem que levar a sério as coisas de Deus, irmãos. E a gente fica clamando a Deus, manda avivamento, que igreja fria, que pastor frio, que pastor e dirigente isso e aquilo. É você que é frio. Porque você não segue a palavra. Se cada um de nós aqui seguir a palavra, a igreja vai ser avivada. E o crente tem que ter consciência que o vigia do crente, irmãos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, já está com você. A não ser que já tenha saído. Aí as pessoas começam a ser sua vigia. Mas se você tem o Espírito Santo, você vai saber se comportar. Porque o próprio Espírito Santo vai lembrar a palavra, vai lembrar lá na escola dominical, quando falou sobre aquele tema. Vai lembrar no culto de doutrina, quando o dirigente, quando o pastor tocou desse assunto. Mas se você não vem para a escola dominical, não vem para culto de doutrina, não vem para nada, tu vai morrer, se não estiver morto. Eu tenho que dizer essa verdade. Porque a igreja é para levar o homem para o céu, não é para ficar dando dízimo aqui, fazer, tá beleza, estou dando dízimo, estou fiel, tá nada. Crente dizimista, tem crente dizimista que vai para o inferno. O que foi que Jesus falou aos fariseus lá? Eles davam o dízimo do coentro, do não sei o quê, de tudo. Eles eram perfeitos. Mas o Senhor disse, agora falta uma coisa, vocês são imperfeitos no amor. O amor apagou a fidelidade do dízimo, a falta do amor.
Então, uma falta de algo que é característico da vida do crente, ela pode anular toda a sua fidelidade, porque tem crente que ele consegue criar, né, estas divisões de fidelidade. Isso ele é até exigente, misericórdia. Mas tem outras que são tão importantes quanto tal quais. E a gente precisa entender isso, igreja. E eu vejo um grande entrave hoje para ganhar almas para Jesus, justamente isso. É o viver de muitos de nós, que está trazendo questionamento sobre o pecador. Tem crente que não tem coragem de convidar um vizinho para a igreja, que é uma prática, a gente precisa voltar isso em 2026, não fazer essa campanha muito forte, com a mocidade principalmente, porque era natural. Um jovem trazer um colega da faculdade, da escola, do trabalho, um irmão trazer do trabalho. Mas será que isso não é porque tem alguma coisa, ou você sabe alguma coisa da igreja, que vai justamente desfazer aquela defesa que você faz da igreja? E isso é grave. Por que é grave? Porque eu estou sendo pedra de tropeço para alguém que está querendo ser salva. Aí tem uma desmantelada lá, que está trazendo mau exemplo para a igreja, para a igreja, e fazendo com que o pecador não queira aceitar Jesus. Tem até sede de aceitar Jesus. Vamos para frente. E a gente sabe, porque a palavra, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua, e o que mais? A palavra, ela dá essa capacidade de discernimento. Então você sabe pela palavra o que pode ou não pode fazer, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ah, é? Quem sente isso? Então, vamos lá de novo, vamos testar isso. Eu fiquei até preocupado aqui, até no púlpito, aqui foi o que eu bato. Vou fazer a pergunta aqui, porque tem que fazer essa pergunta. É a palavra ou não é a palavra que tem essa capacidade de dar discernimento? Qual é a desculpa que você tem, se você está praticando algo fora da palavra? Que desculpa você pode dizer agora ao Espírito Santo, que está aí, se é que está, a Jesus que está aqui, do seu comportamento inadequado? É a Bíblia, a constituição espiritual do crente, irmãos. Acaba com isso. 2 Timóteo 3, 16, 17, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Para quê? Ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja o quê? E o quê? E o que vocês estão olhando para mim que não abriram a Bíblia? É com doutrina. Meu Deus. Abre a Bíblia, primeiro para ver se eu estou falando certo. Nós estamos no culto de doutrina e hoje os cultos é assim, os crentes tudo assim. Deus ajude você a ter uma mente capaz de gravar todos os textos. Chegar em casa aí, tá, o texto é esse. Culto de doutrina é para abrir a Bíblia, irmão. É para ensinar também isso aqui. Quando você vai lá para a escola, você está estudando, não fica lá com o caderno fechado, o livro fechado, é o professor falando sozinho? Não abra o livro não lá, não abra o seu caderno para o professor dar logo uma regulagem. Eu estou falando que a palavra que orienta e o crente não abre a palavra. Eu estou falando que a palavra instrui e você não abre a Bíblia. A não ser que você tenha a Bíblia guardada na mente. Eu fico revoltado com isso. E nós do púlpito temos que dar exemplo, viu, irmãos? Nós somos os primeiros a no púlpito abrir a Bíblia. É necessário, a igreja vai nos copiar. Se eu estou no púlpito e não abro a Bíblia, eu estou dando igreja. Não tem importância nenhuma. Qualquer coisa aí, fica aí, vontade. Graças a Deus que você tem essa capacidade intelectual e memória. Igreja é para abrir Bíblia.
Tem até pregador hoje que não usa mais a Bíblia, não abre mais a Bíblia. É eletronicamente na cabeça. Fecha aqui, use a Bíblia. A Bíblia é a nossa fonte. Quem vai fazer o processo do mover da palavra é o Espírito Santo, mas com a palavra aberta. Valorizar a palavra, irmãos. É preciso, se a gente quer mudar a história da igreja, precisamos valorizar a palavra. Passamos o dia inteiro em celular, televisão, assistindo não sei quantas coisas, conversando bobagem por aí. E na hora que tem um tempo reservado por Deus na igreja, de meditar na palavra, eu vou ensinar o quê como obreiro? Como é que eu na congregação vou ensinar os crentes que devem abrir a palavra para conferir os textos? Tem que abrir a palavra, filho. Se você não abre a palavra, está reprovado como obreiro. A palavra é o instrumento do obreiro. Me permite dizer isso, porque é revoltante ver o obreiro não abrir a palavra no púlpito. A não ser que esteja com problema de vistas. E a gente vai fazer até uma arrecadação aí para você comprar um óculos de um grau maior para você enxergar. Eu preciso falar isso como pastor. E não fique zangado comigo, não. Fica zangado, mate uma galinha caipira, me chame lá que a gente se acerta. Aleluia! Então, quem tem discernimento espiritual, pensa com a mente de Cristo. Ele pensa com a mente de Cristo, ele não pensa com a mente dele, não. Porque nossa mente é tendenciosa. Sabe o que Jeremias diz? Que enganoso é o quê? Ali está falando de mente. Mais do que todas as coisas, quem conhecerá? Ele diz Deus, lá na frente é Deus. É Deus que conhece. Aleluia. Mas o crente, ele tem da parte de Deus, Paulo fala isso, 1 Coríntios 2, 15, 16, vocês sabem demais, mas o que é espiritual, como está dentro do texto, nós damos, ele discerne bem de tudo e de ninguém é discernido. O versículo 16 diz, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos... E por que faz tanta bobagem? Cadê a mente de Cristo? A gente precisa voltar ao nosso culto e falar a verdade. Se a gente quer uma igreja melhor, precisa falar a verdade. Estamos passando, né, um paninhozinho quente aqui e tal, mudando culto de doutrina de instrução, que não parece culto de instrução, é um culto comum. Culto de doutrina é culto de ensino bíblico. E ensino bíblico tem coisa que a gente gosta, tem coisa que a gente não gosta mesmo não, mas o efeito é maravilhoso. Depois tu vai agradecer a Deus, Jesus, pela tua palavra. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, o que a gente entende que o próprio Espírito Santo, que proporciona a gente uma reflexão, um discernimento, e agora a gente também com esta mente de Cristo, nos leva, nos conduz a uma sensatez cristã, ao viver equilibrado. Isso é importante, eu falar equilibrado aqui é importante, porque a Assembleia de Deus, eu sempre falo isso, nós temos uma dificuldade, irmãos. Ou a gente vai para o fanatismo, ou vai para o outro lado para arrebentar tudo. Aqui você dá a mão, ele quer logo o pé. A Assembleia de Deus é assim. Se você libera a calça, amanhã está de short. Se você liberta short, amanhã está desfilando aí, tirando foto de biquíni. Se você libera a bermuda, daqui a pouco o camarada está aí na rua sem camiseta, como eu encontrei gente aqui, usando de camiseta, presbítero, todo um tênisinho, parecendo um rapazinho, aquele negócio. O que é isso, irmãos? Que igreja Assembleia de Deus é essa? Para onde nós vamos hoje? Desse jeito. Tem que ter vida espiritual equilibrada. A mente de Cristo dá isso. É atrás disso.
Logicamente, uma vida faltosa de discernimento propicia uma vida de comportamentos não só inadequados, mas carnais, pecaminosos, podendo ser pedra de tropeço à salvação de outros. Isso porque, como falei no início, porque o crente com discernimento, ele é levado a refletir antes das coisas, antes dele fazer as coisas, tomar atitude dele, ele reflete, irmãos. Reflete. Ele não é levado pelo impulso. É importante a gente estar consciente nisso. Glória a Deus. Paulo ele traz um texto aqui importante, em 1 Coríntios 10, 29 a 33, quando ele está falando justamente sobre a liberdade e sobre a questão de comidas oferecidas aos ídolos, e ele fala algo interessante sobre a consciência. Ele diz assim, versículo 29 a 33, diz: digo, porém, a consciência não atua, mas a do outro. Porque tem crente que, não, eu não me deixa bater por isso, não me deixa dominar por isso, não, eu sou forte. Aí ele diz: pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças. Verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Verso 32, portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Olha como é importante a gente ter cuidado com a nossa liberdade, porque uma liberdade mal utilizada pode ser escândalo para o irmão e ele vai para o inferno e eu serei culpado porque ele perdeu a salvação. Então, meu comportamento tem tudo a ver com o meu irmão. Que tem gente assim, eu devo a Deus. Eu tenho um compromisso com Deus, não é com o homem. Quando alguém vê alguma coisa, toda a defesa do crente que anda dessa forma é assim. Diz assim, ele sempre traz uma defesa, levando logo uma acusação. É porque ele não lê a palavra, não conhece a palavra. Porque o meu comportamento, tanto para levar alguém para o céu, como levar para o inferno. Aí eu faço uma pergunta, não me responda não. Como é que está seu exemplo? Está traindo alguém ou escandalizando alguém? Não é só do mundo não, viu? Paulo está falando aqui também, quando ele está falando da igreja de Corinto, falando justamente do comportamento dos crentes da igreja de Corinto. Então é importante a gente refletir. Eu devo sim ao meu irmão. Meu testemunho é importante para o meu irmão. Aí Paulo diz, olha, se eu comer carne escandaliza o seu irmão, não coma carne, meu filho. Nem que seja naquela hora, que o irmão está ali. Eu estou falando o seguinte, que tem coisas que você tem liberdade de usar. Mas para salvaguardar aquele irmão que está crescendo, que ainda não tem aquele preparo espiritual de discernimento, eu tenho que me reservar e entender que eu tenho que salvar a vida dele. Deus, eu devo a satisfação é a Deus. Deve nada. Deve não. Isso é hipocrisia. Isso é vida errada mesmo. Vida de submissão à palavra. Vamos para frente. A falta de discernimento espiritual conduz o crente a uma vida carnal mesmo. A vida carnal é vida sem o domínio do Espírito Santo, é estar na carne, satisfazendo os ímpetos da velha natureza. É estar ausente do fruto do Espírito e cheio das obras da carne.
Porque o crente sem discernimento, ele age pelo ímpeto, age pelo momento, pelo ambiente. Tem crente assim, isso é importante, vou tocar aqui agora. Tem crente que ele sabe se comportar. No aniversário de crente, ele tem um comportamento. No aniversário de descrente, é outro comportamento. E quando falo do comportamento, vem cerveja, um uísquezinho. Como é que fica isso? É importante refletir nisso. Uma vida carnal leva o crente a práticas pecaminosas, sim, porque não tem freio nele, ele está sem freio. Aí muitas vezes o crente diz assim, mas rapaz, como é que pode isso? Como é que essa igreja não está vendo que aquele homem está cheio de pecado? Mas ninguém mostra a prova, né? Vou falar nesse instante sobre isso aqui rápido, se o tempo der. Mas, irmão, tranquilize de certa forma seu coração. Porque uma pessoa dessa está rejeitada por Deus. Se está em pecado, vai manifestar. E se não se arrepender, vai morrer. Não estou ameaçando ninguém de morte, não. Porque está blasfemando o santo. Isso é tão sério. Tão sério. Quando o crente carrega o fardo das obras da carne, significa não ser salvo mesmo. Não nasceu de novo. Precisa urgentemente deixar ser crucificado e ressuscitado em Cristo. Colossenses 3,5. Vamos lá? Deixa eu beber aqui um gole de água, se deixar eu levo direto. Abra sua Bíblia aí. Se você quiser ler, fique de pé, leia. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele diz, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Está vendo? A avareza também leva para o inferno, viu? É aquele crente que até patinhou é a mão fechada. É assim, ó. Patinhou. Tem uma campanha da igreja, ele não dá uma oferta para o campo missionário. E geralmente até não é desembisto. É pecado. A avareza é pecado. Vamos lá. Aí Paulo diz em Romanos 6, 8 a 12, vou correr aqui. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele veremos. A ressurreição de Cristo já nos traz essa certeza. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, um crente que segue os desejos ímpios da carne não é salvo. E não adianta toda ceia pedir perdão, não. Que aquilo é uma máscara, o cal, né? É o cal. O cal você pinta, fica bonitinho, branquinho, mas passa a mão. Quando você passar várias vezes a mão, daqui a pouco o cal sai. É mesmo o crente que até ele parece, está tão bonitinho, branquinho, parece uma garça. Mas não é uma garça. Quando começa a mexer na pele dele, nas asas, é um carcará. Vamos para frente. Paulo estava falando por isso porque a igreja de Corinto estava tendo contendas. Os crentes brigando com os outros. Rixas, de tal forma que os crentes estavam indo para a justiça denunciar os irmãos uns aos outros. Aí o senhor Paulo disse, vem cá, nós vamos julgar o mundo. E agora vocês vão diante dos tribunais, daquele que nós vamos julgar.
para julgar suas causas, se você não tem capacidade de julgar as coisas mínimas entre vocês? Como vocês, quer dizer, como vocês então vão ser esses que vão julgar? Olha, Paulo joga a coisa, ele bota no estreito. E volta e meia tem crente que bota o outro no da justiça, viu? Quer sejam, teve irmãos aqui de trabalho, já sofreu isso. Irmãos que botou alguém numa casa, confiou e tal, quando a irmã saiu, foi lá no Ministério do Trabalho, denunciou para ter todos os direitos trabalhistas, mas ela sabia que não ia ter isso lá, mas ela quando saiu, o que é isso? Não é crente não. Ninguém forçou ela a trabalhar na casa da pessoa lá não. A pessoa foi ajudar até, porque nem todo mundo pode, irmãos, hoje nesse país é 100% de encargos sociais. E até passa, você né, pastor Paulo, se torna daqui a pouco lá que você paga mais do que de encargos sociais do que provavelmente o salário. É complicado hoje você botar uma pessoa que você ganha R$2.000, R$2.500 em casa, como é que você vai dar? Pagar um salário mínimo a uma pessoa e a pessoa sai da bota a pessoa na justiça. Não é crente não, irmão. Não é crente não. E se fez isso, alguém aqui está aqui hoje, peça perdão a essa pessoa. E se puder devolver o dinheiro, devolva. Que pecado sem devolução. É complicado. Devolva o que se levou, que não era seu. Então, na igreja da Galácia, estava tendo pior ainda. Por conta da liberdade, né? Aquela questão, a briga dos judeus e gentios que se convertiam, estavam no mesmo lugar. Então, os judeus queriam que os gentios seguissem a lei, principalmente, né, a questão da circuncisão, principalmente. E o couro comia. E tinha líderes judeus que, quando os apóstolos saíam, eles envenenavam o povo, para gerar a mesma contenda. E o povo começou a brigar de tal forma que Paulo chega a dizer isso, versículo 13 a 16 de Gálatas 5, diz: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não nos eis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servimos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, né? Chamarás o teu próximo com a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros, ou seja, matar um ao outro. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Eu já vi briga de crente, de sair vassourada, de sair panela voando, de crente. Pelo amor de Deus, só não, crente, mas não vai para o céu, né? Está certo isso? Tem crente que volta e meia, irmão, a carne se revela. Xingamentos. Isso acontece muito em casa. Briga de mulher, marido e mulher, sua no seu. Ó, crente. Ai, não chega uma hora dessa, indivíduo. Vai saindo daqui, que não abre a porta, a pobrezinha da irmã demorou um pouquinho, quando entra no carro, já bate a porta do carro, quer sair, quer esbagaçando, tu querendo atropelar o povo, e já vai xingando a mulher dentro do carro. É crente? Salvo ou não? Está doendo? Graças a Deus. Uso de tratamento de palavras agressivas, tratamento desonroso à esposa, mas também tem submissão da esposa, provocadora, embirrenta, goteira. Isso também é coisa de que tira do céu, filho. Uma vida ausente de discernimento espiritual propicia a existência de pecados morais na igreja. A igreja de Coríntios 5,12. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia como é haver quem possua a mulher do seu pai, na igreja de Corinto. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Que é uma coisa interessante isso.
geralmente se ouve. Eu peguei esse detalhe, geralmente se ouve. Aqui tem duas situações que têm implicações bíblicas e espirituais. Primeiro, se o que eu ouço ou propago é algo de meu conhecimento, e eu tenho provas daquilo, e eu me calo, eu sou conivente. Se é um adultério, você também está no pecado de adultério. Não precisa o Espírito Santo, pecado revelar, não precisa o Espírito Santo revelar, não. Estou esperando o Espírito Santo revelar, já revelou você. Tenha coragem, porque senão você vai morrer e pagar o meu preço da pessoa. É a Bíblia que diz isso. Efésios 5:11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz. Eu não vou entrar nisso não, porque a árvore fraca é quem sofre. Que é isso? Você não sabe, não conhece a Bíblia, que nós somos um corpo? E se alguém, porque ela não é cabeça, mas é dedo, e adoeceu, não vai afetar o corpo? Não é. Seja quem for, seja pastor, seja da família do pastor, seja um obreiro, seja um dirigente de oração, seja um regente, não importa, seja da família tal. Não seja conivente com pecado de senhor e nem senhora nenhum. Não pode haver corporativismo para pecado, irmãos. Deus que me livre, mulher. Mas ela está espalhando a coisa, viu? O pior que é de Deus me livre, mas ela está espalhando o veneno. Aí tem aqueles, não, eu ouvi. Irmãos, quando alguém me conta o pecado de alguém, a primeira coisa que eu faço, eles me conhecem aqui. Eu chamo logo a pessoa para ver, quem foi disse, isso fulano tal, ok. Sabe depois quem é a pessoa que eu procuro? O acusado. Eu chamo o acusado e digo, é verdade isso, 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 isso? Tem uma pessoa, quando cheguei aqui, ouvi muito barulho sobre ele, essa pessoa. Chamei no gabinete. Meu querido, seu currículo aqui é esse. Eu já quero testemunha disso. Está aqui. E aí? Aí, quando a questão do que ouve, do que espalha, você tem que ter a capacidade de assumir também. Se você sabe, tem consciência, tem prova, assuma. Seja homem, seja mulher. Mas tem gente assim, eu ouvi, aí começa a espalhar o ouvir. Não tem consciência, não tem provas. Tem uma vez que falava tanto, eu ouvi, meu Deus, isso aqui está recaindo comigo, como se fosse conivente em pecado de alguém. Um dia eu trouxe uma pessoa aqui na reunião ministerial, está aqui, está aí, pergunte aí o que tem que perguntar a ele. Vocês se lembram disso? Não guarde pecado de quem quer que seja. Seja do seu filho, da sua filha. Não guarde, porque senão você vai levar ela para o inferno e você vai junto. Vamos para frente. Estou terminando. Uma igreja onde não há discernimento espiritual se tolera o pecado. Olha lá. A igreja de Corinto estava assim, irmãos. Tinha todos os dons espirituais. É interessante isso, pastor Celino. Tinha todo lá. Tudo. Paulo chega a elogiar. Dizem que aquela igreja era completa. Nenhum dom lhe faltava. Mas aquela igreja estava tolerando o pecado de um camarada lá que tinha tido relacionamento íntimo com a madrasta, irmãos. Era conhecimento de toda a igreja, dos líderes também que estavam lá naquela ocasião. Aí uma experiência para vocês.
Nem toda igreja você vê barulho. Significa que está limpo não, viu? Está zerado não. Muita coisa se esconde pelos falsa língua, falsa profecia, também no meio das coisas certas. Pastor, você está com raiva? Eu tenho raiva de pecado, irmão. Eu fico chateado com o pecado. Porque Jesus me libertou do pecado. E crente tem que ser liberto do pecado. Nós somos assediados por ele, perseguidos por ele. Misericórdia, 24 horas por dia, até sonhando daqui a pouco, um indivíduo querendo entrar na mãe da gente. Mas o sangue de Jesus me purificou de uma vez por todas. Eu estou vacinado. Não é que não peca, não vai pecar nunca não, que João diz lá, né? Se você dizer que não peca, você... Mas eu não ando minha vida sujeito ao pecado, não. Está entregue aí, andando à toa, sem perceber, sem discernimento. Não, meu irmão. O tempo todo pedindo misericórdia a Deus, toda vez. Jesus, teu sangue tem poder. Sangue de Jesus tem poder. É a vida do crente. Estou terminando. Mas há algo importante que eu preciso falar aqui. Isso aqui é uma repetição, não vou tocar, mas há algo importante que eu preciso trazer aqui. Tinha sobre desobediência, mas eu posso falar em outro momento. Algo que eu estou observando, surgindo muito na igreja nesses dias. Olha, a falta de discernimento, ela torna uma igreja fácil de manipulação. E a gente está observando nesses dias, essa manipulação tão fácil, que pode ser através de um cantor, ou mesmo no pregador. E o que está acontecendo muito hoje é isso no meio da igreja. Alguns cantores e pregadores estão trazendo danos à liturgia da igreja, descaracterizando a adoração e distorcendo também doutrinas e tradições da igreja. Aí é um exemplo muito simples, que vocês já viram aqui o pastor já diz assim, aplauda Jesus. Quando foi que eu fiz isso? Nós já ouvimos gente chegar aqui cantando e dizer assim, aplauda Jesus. Quando foi que eu ensinei isso? Onde é que na Bíblia manda aplaudir Jesus? Me mostra agora que eu vou mandar querer aplaudir. Me mostra no Novo Testamento onde tem lá Jesus mandando um aplaudir a Deus. Onde é que os apóstolos mandaram aplaudir a Deus? Aí fica utilizando o Salmo 47, que fala aplaudir ao Senhor com as mãos. Ali não é um culto, não é um doutrinamento não, irmãos. E se a gente for seguir a velha aliança, tem muita coisa na aliança, se a gente fizer, a gente está acabado. Nessa dispensação. O modelo da igreja é o Novo Testamento. O Velho Testamento é sombra. A realidade é o Novo Testamento. É o Novo Testamento. A realidade da igreja é o Novo Testamento. Então você não vê em nenhum momento os discípulos mandando aplauda Jesus. Nem no Apocalipse você vê dizendo que estão aplaudindo Jesus. Diz lá que os 24 anciãos, as miríades celestiais, que são os anjos, os serafins, e toda, vamos dizer assim, toda aquela organização angelical, se dobrando diante de Deus, adorando. Mas não veio lá e bateram palma, e João viu os crentes, e a igreja batendo palma aplaudindo o Senhor. Onde é que tem isso em Apocalipse, em qualquer parte da Bíblia, que eu não fazia a partir de hoje? E por que você acompanha a pessoa que manda, aplauda Jesus, aplauda Jesus? Não vai nisso não, seja aqui daqui, se for da igreja aqui, um dia que souber, eu chamo aqui para conversar comigo. Porque ninguém nunca aprendeu isso, Deus não ensina isso, isso é de igreja neopentecostais, que trouxeram essas invenções, inventou muita coisa, inovou muita coisa. Como também, por exemplo, hoje, né, a gente se vê a questão dos ritmos. É pagode, é samba, é axé, é de tudo. E hoje qualquer ritmozinho já está o povo já. Meu Deus, que agonia é essa? Que fogaréu é esse aceso?
A não ser que as irmãs estejam menopausa, né? Mas nem todo mundo está com menopausa. Vai ficar pulando uma banana ali. Só Jesus. Mas o que a gente vê hoje é escandaloso, irmãos. Aí o cantor vem assim, com autorização do pastor, o pastor não autorizou nada. Se o pastor não levantar, não levante! Eu fico indignado com isso. Se o pastor não levantou, não levante não, irmão. Não levante. Porque está arriscado o pastor pedir o microfone ao cantor, ser deselegante, dizer, irmãos, assenta-se, por favor. Vai ficar bonito isso? Então faça o certo, que não precisa o pastor tomar uma atitude dessa antiética. Aí agora, né, tem uma cantora aí que diz, não, porque o meu ritmo era outro, mas agora Deus usou alguém em profecia, mandou, disse que eu precisava mudar meu estilo de música. Meu Deus, o Espírito Santo confunde com a palavra. Olha, irmão, vou dizer uma coisa. Se no céu tiver dança, tiver tudo, vou ser o que mais dança. Eu vou dar cada escorregada naquela rua de ouro e cristal, sabe? De tudo, cambola. Se tiver no céu, eu vou ser vai dar trabalho me segurar lá. Segura, pastor. Que eu vou escorregar, sair daquela espinote e... Agora, não dá para entender isso na Bíblia, porque a minha Bíblia diz o seguinte, que o único instrumento visto na adoração, está em Apocalipse quanto, meu Deus? Apocalipse é a harpa. Deixa eu ver onde é que está aqui esse texto. É interessante isso. Eu vi esse texto hoje aqui, meu Deus. Deixa eu ver se encontra aqui, viu? Onde fala o arpista, vê se alguém encontra aí. Que João disse que ouviu o som de arpistas, harpa. Ele fala 2 vezes sobre isso, na adoração. Quem toca harpa, dá para fazer um samba na harpa? Não dá. Não tem que fazer samba na harpa. E o outro instrumento é trombeta, mas não aparece como instrumento de adoração, mas como instrumento de sinalização, de sinais. Então eu vou pela palavra, irmãos. Tem discernimento. Não, bora, porque agora é assim mesmo. Aí o povo já canta, aí assim, o povo, vem para cá, moçada. Aí o povo já vem sassaricando de lá, já vem. Não precisa isso, não. Eu já vi coisa movida pelo Espírito Santo. O que é movido pelo Espírito Santo, a gente tem que ter discernimento disso. Eu já vi Deus tomar pessoas e daqui a pouco o crente está ali, adorando e tal. Mas hoje não. Hoje, se o crente sair, né, daqui a pouco tem uma irmã atrás, tem um trenzinho. Um dia desse eu vi uma filmagem de uma igreja aqui próxima a nós. O trenzinho o trenzinho na Assembleia de Deus. Meu Deus! Aquela fila de irmãs. Ninguém dançou mais do que essa Assembleia de Deus, viu? Estão se tornando dançarinas, as irmãs de primeira. E ele vai lá, aquela filhinha da Assembleia de Deus, no palco, sambando, Jesus! Eu não vou ver esse negócio, irmão. Eu estou longe desse movimento. Então, tenha discernimento. Faça aquilo que agrada a Deus. Amém, irmãos?